Olá, querido. Você já conhece a escola Ruá Elohim? Se você não conhece a escola Ruá Elohim, você precisa conhecer. Uma escola criada pensando em você que tem sede e fome da palavra de Deus. Uma escola totalmente dinâmica e objetiva para levar a você o conhecimento da palavra de Deus mais profundo, de forma revelada e de forma muito clara. Se você ainda não entrou em contato, se você ainda não conhece a escola, convido você a clicar no link aí que está aparecendo na sua tela ou baixar o nosso aplicativo Pastor Ronaldo Borges. Você será impactado pela revelação da palavra de Deus. Aguardo você na escola, quero muito ensinar a palavra de Deus a você. Que Deus te abençoe. Capítulo 6 de Apocalipse, ou mais precisamente, o capítulo que fala da abertura dos 7 selos, né? Dos 7 selos. Então, nós já precisamos entender que esses 7 selos que serão abertos são os 7 selos do livro que Jesus pegou quando chegou diante do trono, na aula passada, né? Os irmãos que fizeram aí a aula passada têm clareza disso. Então, esses 7 selos são os 7 selos do livro, que Jesus pegou da mão de Deus Pai quando já chegou diante de Deus no trono. Como de costume, vamos fazer uma leitura do capítulo todo e depois a gente vem comentando versículo por versículo e, se necessário, até palavras por palavras, ok? Capítulo 6 de Apocalipse, a partir do verso de número 1. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são os 4 animais que são as pernas do trono, né? Os 4 seres. Como se fosse a voz de um trovão. Vem, né? Dizendo vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E então vi, e eis um cavalo preto, e o cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma grande voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, e com a mortandade por meio de feras, por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dadas vestiduras brancas, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina ou um saco de silício, né? A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada pelos seus ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho ou como uma cortina, né? Em algumas traduções, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.
e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se, ou quem é que poderá subsistir, dependendo aí da tradução que você tiver na mão. Amém? Feita a leitura do nosso capítulo, vamos então analisar versículo por versículo, ou se necessário for, como nós fazemos algumas vezes, o significado de algumas palavras que para nós são muito importantes, né? Antes de nós começarmos aqui a falar o versículo por versículo, eu quero só fazer uma recapitulação rápida, né, breve, muito breve, do que nós falamos na aula passada, do capítulo 5, para você, de fato, refrescar a sua memória e também você entender do que é que se trata o capítulo 6. Bom, o capítulo 6 se trata de 7 selos, que na verdade no capítulo 6, o Cordeiro, Jesus Cristo, ele vai abrir 6 selos. Dos 7 ele vai abrir 6 selos. E que selos são esses? Esses são os selos do livro. Que livro? O livro que estava na mão de Deus. Então, às vezes, a ignorância das pessoas ela é tão grande com relação ao Apocalipse que as pessoas ficam inventando o que é esses selos. Assim como as pessoas inventam o que era o livro que estava nas mãos de Deus e que Cristo tomou esse livro das mãos de Deus. Mas se você for perceber, nós fazemos aqui uma rápida leitura, capítulo 5, verso 1, o texto diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, que selos são esses? Esses são os 7 selos do livro. Nós aprendemos na aula passada que esse livro é a economia de Deus. O que é a economia de Deus? A economia de Deus é a administração do propósito de Deus na face da terra. Tudo aquilo que Deus tinha planejado para a face da terra estava contido nesse livro, que não sabíamos se ia ou não se concretizar aquilo que Deus tinha planejado, porque como Deus entregou a terra aos filhos dos homens, apenas um homem digno podia abrir os selos, ou seja, apenas um homem digno poderia concluir o propósito de Deus, tomando assim a escritura da terra. Então, quando o Cordeiro chega no trono, ele pega da mão daquele que estava sentado no trono o livro. No verso de número 7, olha lá, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então o Cordeiro vem e toma o livro. Tá, o que ele faz agora que ele toma o livro? Agora que ele toma o livro, lembra que o livro está selado com 7 selos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a abrir os selos do livro. Os 7 selos são os 7 selos do livro. Que livro? O livro que contém a história da humanidade. O livro que é a conclusão do propósito de Deus segundo a vontade de Deus. Então, desatar os selos é o mesmo que fazer com que a terra, a história da terra, caminhe de acordo com a vontade de Deus. Desatar os selos é o mesmo que fazer com que a história da terra se conclua de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus pré-estabeleceu na sua onisciência. Os irmãos estão conseguindo pegar até aqui? Ficou claro o que são esses selos? Fale comigo. Ficou claro? Os irmãos não estão... Amém? Kelvin, amém? Então, os 7 selos são os 7 selos do livro. Que livro? O livro que contém a história da humanidade. À medida que ele vai desatando os selos, o que isso significa? Que a história vai acontecendo de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido. Ok? Então, é isso o significado da abertura dos selos. Ou seja, a história está caminhando de acordo com aquilo que Deus tinha
pré-estabelecido. Essa é a história da Terra. Ou nós podemos chamar de economia de Deus. A palavra economia, ou economos, né, significa administração, ou administração de Deus na Terra. Como Deus administrou, como Deus organizou a história da Terra, né? Então, esse livro contém a economia de Deus. Vamos lá. Ele vai começar a abrir os selos. Capítulo 6, verso de número 1. Observe algo interessante. Capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, em voz de trovão, vem e vê. Ou, em algumas traduções, vá e vê. Né? A ideia de vá ver, essa é a ideia. Então, observe aqui algo que nós precisamos já começar a falar. Primeiro, observe. O texto diz, havendo o cordeiro aberto um dos selos. Olha lá. O cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, observe. Quando o texto fala que o cordeiro... Olá, querido, graça e paz, aqui é o Pastor Borges e eu estou passando aqui, interrompendo aí o seu vídeo, porque eu tenho um recado muito especial para dar para você. Você pode estudar comigo onde, quando e quantas vezes você quiser, através da Escola Ruach Elohim Online. A Escola Ruach Elohim Online é uma escola criada para levar o conhecimento da Palavra de Deus a todos aqueles que têm interesse de mergulhar profundo na revelação de Deus. Clica aí no link que está aparecendo na sua tela ou baixe o nosso aplicativo Pastor Ronaldo Borges. Você vai ter acesso à Escola Ruach Elohim, lembrando que os 15 primeiros dias de escola são gratuitos e você só permanece se você gostar. Desafio você a mergulhar na revelação da Palavra de Deus. Eu tenho muito de Deus para falar a você. Por isso, te aguardo, te espero na escola. Agora, você pode continuar vendo aí o vídeo e espero que você seja abençoado e edificado por essa palavra. Que Deus te abençoe. O cordeiro abriu um dos 7 selos. Ele não está colocando a abertura dos selos em ordem cronológica. Porque, observe, ele não abriu o primeiro selo. Ele abriu um dos 7 selos. Então, observe, volta para mim aqui, Cleito, rapidamente. A tentativa de colocar esses selos como se fossem em uma ordem cronológica, ela não fecha. Por que ela não fecha? Embora os acontecimentos que nós vamos estudar, muitos deles estão em ordem cronológica. Mas entenda, ele abriu um dos selos. Qual selo? Qualquer um. Um dos. Ou seja, não necessariamente o primeiro selo. Porque a contagem a partir do segundo selo, no verso de número 4, não é o segundo selo em ordem cronológica dos selos, mas o segundo em ordem de abertura. Porque o cordeiro, ele não abriu o primeiro selo. Ele abriu um dos 7. Consequentemente, o próximo que ele vai abrir é o segundo, mas o segundo em ordem de abertura e não em ordem cronológica. Quantos conseguiram pegar? Não sei se eu me fiz entender. Ficou claro para os irmãos? Isso aí não. Fale comigo. Me fiz entender ou não? Ficou claro para os irmãos? Então, observe. Abriu um dos selos. Qual? Bom, um dos. Dos 7, ele abriu um. Mas não quer dizer que foi o primeiro em ordem cronológica. Ele abriu um. O outro que ele vai abrir é o segundo, mas é o segundo em ordem de abertura. E não que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 em ordem cronológica. Consegue entender? Então, dos 7 selos que o livro tinha, ele abriu um. Um dos selos. Né? Então, quando João coloca os próximos selos em ordem, abriu o segundo selo, não é o segundo em ordem cronológica dos selos, é o segundo em ordem
em ordem de abertura. Então, ele abriu o primeiro, depois ele abriu o segundo. Ele abriu um, depois abriu o outro. O outro é o segundo. Depois ele abriu o outro é o terceiro. É o terceiro em ordem de abertura. Conseguiu pegar isso, sim ou não? Ficou claro para os irmãos? Espero que fique claro e também fique fácil dos irmãos compreenderem, né? Todo mundo pegou? Então vamos lá, continuando, olha lá. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. Vamos pegar algo importante aqui. Ó. Eu ia deixar para falar isso no final, mas já vou falar agora. No final dos 4 primeiros selos, né? Então, o número 7, volta para mim um pouquinho, Cleito. O número 7 para nós é muito importante, porque o número 7 fala da plenitude, né, ou completude das coisas na Terra. Tudo na Terra que é completo, né, Deus normalmente usa o número 7 para ilustrar. Daí 7 igrejas, daí 7 selos, daí... Por que 7 selos? Porque é a completude da economia de Deus na Terra, é a completude do propósito, ou seja, o propósito de Deus completo na Terra, ele está simbolizado através de 7 selos. 7 igrejas, 7 taças da ira, porque é a ira completa de Deus. Então, o número 7 é um número importante para nós, porque é um número que fala da completude, né? Num número completo. E o número 7, preste atenção, Deus usa esse número também para falar de outra forma. Porque o número 7, normalmente Deus divide ele em 2 partes, ou em uma soma. Então, o número 7, Deus usa a soma de 3 mais 4, ou de 4 mais 3. Conseguiu pegar ou não? O número 7, Deus usa ele para falar. De que forma também? Além de ser um número de completude. Deus usa a soma, né? Normalmente Deus usa 4 mais 3 ou 3 mais 4, que nas 2 somas dá 7. Mas observe, a forma com que é proposto 3 mais 4 ou 4 mais 3, Deus quer falar algo com isso. Então, observe, só para os irmãos entenderem. Vai precisar pensar um pouquinho, mas vai entender. Quando nós estudamos as 7 igrejas no capítulo 2 e no capítulo 3, as 7 igrejas, então lá tem uma configuração. Qual que é a configuração? 3 mais 4. Por quê? Volta lá no capítulo 2. Capítulo 2, as 7 igrejas. Olha só, no verso de número... Na primeira igreja, Éfeso, capítulo 2, verso 1. Na primeira igreja, Éfeso, olha só, verso de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Verso de número 11. Igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Verso de número 17. Igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, aqui um conjunto de 3 igrejas. Por que 3 igrejas? Porque primeiro o texto diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e depois diz ao vencedor. Então, essas 3 primeiras igrejas, a narrativa é essa. As 4 últimas igrejas, a coisa se inverte. Olha lá, verso de número 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
com vara de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E aí depois, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As próximas 3 igrejas, ou seja, as últimas 4 igrejas, formam um grupo, as primeiras 3 formam um grupo. Conseguiu entender? Olha lá, capítulo 3, verso 5. Ao vencedor será vestido de veste branca, tal. Aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo de número 3, capítulo 3, verso de número 12. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, tal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, por fim, carta de Laodiceia, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebeu que inverteu, né? As primeiras 3 igrejas, quem tem ouvidos, ouça, vem primeiro. As últimas 4 igrejas, quem tem ouvidos, vem depois da promessa. Então, observe. Então, forma um grupo primeiro de 3 e depois 4. 3 mais 4. Que dá 7, as 7 cartas. Conseguiu pegar ou não? Quantos conseguiu pegar até aqui? Fala comigo aí. Para que eu possa te dizer o que significa isso. Conseguiu pegar? Então observe. Os irmãos conseguiram pegar. Né? Observe. Então entenda. O que significa, pastor? 3 mais 4. Então observe. 3 é o número de Deus. Deus é triuno. Então, é a ideia da trindade, embora trindade seja uma palavra que nós não deveríamos usar, porque é uma palavra incorreta para Deus. Mas 3 é o número de Deus, 4 é o número do homem. 3 é o número de Deus, 4 é o número da terra, número do homem, número das coisas da terra. A terra, os 4 cantos da terra, como a Bíblia diz. Então, algo terreno, humano, homem. 3, Deus, 4, terra. 3, as coisas celestiais. 4, as coisas terrenas. 3, Deus, 4, homem. Então, quando o número 3 vem antes e o número 4 vem depois, significa, o que isso significa? Significa que algo está em decadência. Consegue entender ou não? Por que algo está em decadência? Porque é a ideia, quando o número 4 vem antes e o número 3 vem depois, significa que o homem, 4 que está antes, está indo para Deus. Consegue entender? Então o homem está indo para Deus, o 4 primeiro do que o 3. Quando o 3 está primeiro, significa que o homem está se afastando de Deus. O homem já passou, está se afastando de Deus. Consegue entender a diferença? Por isso que, preste atenção, por isso que aqui, no capítulo 2 e 3, onde estão as 7 igrejas, primeiro é o 3 e depois é o 4. Por quê? Porque a igreja está em decadência, a igreja está caindo. A igreja está, com o passar do tempo, pelo menos aqui no livro, a igreja está se afastando de Deus. Consegue entender isso? Lá nos 7 selos, os irmãos pegaram aí? Não. Pegaram até aí? Isso não. Ficou claro para os irmãos? Lá nos 7 selos, nós também temos 2 grupos, que formam o número 7. E qual que é a diferença? A diferença está que os 4 primeiros selos são anunciados pelos 4 seres viventes que são as pernas do trono de Deus, os querubins. Os outros 3 selos não são anunciados por anjos. Observe, capítulo 6, verso 2. Capítulo 6, verso 1, perdão, olha lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Então, o primeiro ser vivente. Verso 4. Verso 3. E abriu o segundo selo e ouvi o segundo ser vivente. Ou seja, o segundo ser
o segundo ser que são as pernas do trono de Deus, o segundo querubim, né? Verso de número 5. Quando abriu o terceiro selo, vi o terceiro ser vivente, dizendo, vem, e então vi, verso de número 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, o quarto ser vivente. Consegue entender que os 4 primeiros selos, os 4 seres viventes anunciam. Agora olha o quinto selo. Verso de número 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Não tem nenhum ser vivente anunciando. Então, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto e nem o sétimo selos, os 4 primeiros selos, os 4 seres viventes anunciam. Os 4 anjos, os 4 querubins, ou os 4 animais, como você quiser chamar. Os 3 posteriores, ninguém anuncia, João apenas vê. Então, nós temos aqui 2 grupos. Novamente, um grupo de 4 e um grupo de 3. Consegue entender ou não? Os primeiros 4 selos formam um grupo, os próximos 3 selos formam outro grupo. Quando o número 4 vem antes do número 3, o que significa? Que está havendo uma restauração. O homem está caminhando para Deus. Então, o que isso significa? Que o propósito de Deus durante as eras, a economia de Deus é levar o homem para perto de si. Quantos conseguiu pegar isso? Sim. Opa, desculpa interromper mais uma vez, mas eu não poderia deixar de lembrar você. Estou mais uma vez aqui atrapalhando o seu vídeo para que você não esqueça de entrar em contato e se inscrever em nossa escola para poder estudar, mergulhar na revelação da Palavra de Deus. Então clica no link aí ou baixe o nosso aplicativo Pastor Ronaldo Borges e você vai ser profundamente edificado pela palavra de Deus. Eu quero muito ensinar a palavra de Deus para você. Te aguardo na escola. Não esquece. Deus abençoe. Claro ou não? Não sei se eu consegui te fazer entender. Ficou claro, irmãos? Porque Deus se comunica através dos números, dos símbolos. Então, o fato do 4 vir primeiro e o 3 vir depois tem significado. Tudo na palavra de Deus tem significado. Por que Deus inverteria a ordem? Consegue entender? Porque ele está querendo falar alguma coisa. Como a igreja estava em decadência, isso é simbolizado pelo 3 e depois o 4. Como a economia de Deus, a ideia é trazer o homem de volta para Deus, então primeiro o 4, depois o 3, que significa restauração. Quando o 4 vem primeiro e o 3 vem depois, restauração. Quando o 3 vem primeiro e o 4 vem depois, decadência. Os irmãos estão aí? Já valeu a live. Você não vai ouvir isso por muito lugar aí não, irmão. Você vai precisar... Ficou claro? Os irmãos entenderam? Então, os 7 selos contêm a restauração. Óbvio que vai ser através do sofrimento, né? Mas vai haver a restauração. A igreja de Filadélfia é a 6ª igreja. Vamos lá, continuando.